Conciliar a responsabilidade de um guardião com os ofícios de delegado não é tarefa fácil, com o sumiço de Laura e Ana Lavini em O Sétimo Guardião, Machado, Milém. Cortás começa uma verdadeira corrida contra o tempo para desvendar esse mistério e, assim, impedir que outras autoridades comecem as investigações pelo casarão e pela fonte. Você viu, Marquezine deixa Sapucaí aos prantos após ver Neymar e Anitta juntos. Nicole Baus e marido brigam feio em van de camarote, diz jornalista. Anitta leva Gabriel Medina para casa após carnaval na Sapucaí. Carla Dias confirma a fé com sertanejo Fernando na Sapucaí sabendo que a garota sumiu após uma briga com Luz. Marina Rui Barbosa, ele procura a ruiva para saber como foi que você entrou no casarão. Acho que se o senhor está insistindo tanto nisso, é porque já sabe a resposta, e sua suspeita está certa, ela revela. Luz pede licença a Sóstenes, Marcos Caruso, para conversar em particular com o delegado. A garota mostra o mapa que leva à fonte e conta como caiu no buraco que a levou à passagem subterrânea. Caí em um túnel que me levou até à fonte. Aí, subi a escada e cheguei à sala do casarão, porque a porta de acesso estava só no trinco. Machado fica nervoso e pergunta mais sobre a revelação, mas pelo que você acabou de me contar, seu encontro com a Laura no corredor da casa foi já de madrugada. O que você ficou fazendo lá antes disso acontecer? Luz conta que foi até o escritório e o delegado questiona o que ela foi fazer lá. É então que a ruiva o deixa chocado ao contar o que sabe, lendo o livro da Irmandade. Era atrás dele que eu estava. Consegui ler bastante, mas não tudo, antes de Laura me interromper. O livro fala sobre a Irmandade secreta que protege a fonte. E é por causa dela que o senhor veio aqui me fazer essas perguntas, para saber se eu tinha achado uma outra passagem para chegar naquela gruta. Machado disfarça e diz que tudo isso é uma novidade para ele. Mas ela mostra que sabe de mais um segredinho. Não, não é? Como guardião, o senhor sabe muito bem do que estou falando. Apesar da pouca idade, Luz, Marina Rui Barbosa, é bastante madura. Culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes, Marcos Caruso, em educá-la, tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes. Apesar da pouca idade, Luz, Marina Rui Barbosa, é bastante madura. Culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes, Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes. Apesar da pouca idade, Luz, Marina Rui Barbosa, é bastante madura. Culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes, Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes. Apesar da pouca idade, Luz, Marina Rui Barbosa, é bastante madura. Culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes, Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor.
Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes apesar da pouca idade. Luz. Marina Rui Barbosa é bastante madura, culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes apesar da pouca idade. Luz. Marina Rui Barbosa é bastante madura, culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes apesar da pouca idade. Luz. Marina Rui Barbosa é bastante madura, culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes apesar da pouca idade. Luz. Marina Rui Barbosa é bastante madura, culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes apesar da pouca idade. Luz. Marina Rui Barbosa é bastante madura, culta e inteligente graças aos esforços do seu avô de criação, Sóstenes Marcos Caruso, em educá-la. Tem a índole alegre e sonhadora, sabendo tratar todo mundo com doçura, respeito e generosidade. Porém, quando pisam em seus calos, não tem a menor dificuldade em se impor. Com alma sensitiva, é atormentada por misteriosos sonhos, os quais chama de pesadelos, por serem perturbadores e recorrentes.